Salve, salve, engenheiros, para mais uma aula aí de Python na disciplina de informática aplicada. Vamos estar trabalhando agora com condicionais, ou seja, vamos começar a dar uma carinha mais profissional aos nossos sistemas. Vamos conhecer agora um comandinho chamado if. Ele é um dos principais comandos em quase todos os programas que nós vamos desenvolver, porque é muito comum termos aí condições durante os processos, como por exemplo, se acontecer isso, faça isso, se não, faça isso. Se nós tivermos tal métrica, então iremos fazer isso, ou então iremos fazer aquilo. Toda vez que nós temos a necessidade de um se, ou seja, se isso ou se aquilo, é o que nós chamamos de condicionais. E o principal comando condicional aí que nós vamos estar trabalhando nessa disciplina é o comando if. Este comandinho, ele é muito simplesinho. Como é que ele funciona? Ele tem o comando if mais a condição, que nós vamos utilizar aqueles operadores relacionais, e aí tudo o que eu desejo que seja realizado dentro desta condição. No nosso caso, o que ele seria lá em caso de verdadeiro, ou seja, como aquela condição se satisfaça, como por exemplo, se o número maior que 20, por exemplo. Aí ele vai lá e executa toda aquela ação em caso de verdadeiro. Vamos pegar um exemplo bem simplesinho. Eu desejo, por exemplo, saber dentro de dois números qual é o maior, o primeiro ou o segundo número. Digamos que isso fosse dentro de um processo lá dentro da empresa, onde eu tenho duas saídas de pesos, por exemplo, e aí eu quero saber qual das duas máquinas lá que saiu com peso maior, eu quero que seja apontado. Um exemplo bem simplesinho. Como que nós fazemos então? Vamos entrar com solicitar que o usuário nos digite esses valores, primeiro valor e o segundo, e aí o sisteminha vai nos retornar qual dos dois aí que é o maior. Vamos chamar aí de, vou chamar de V1, valor 1, é igual a int, vamos trabalhar com inteiro só para facilitar aí o nosso trabalho. Input, comandinho para solicitar que o usuário nos digite alguma informação. E vamos colocar um textinho aqui, como por exemplo, entre com o primeiro número. Então, ele vai digitar esse número e vai ser armazenado dentro de V1. Iremos criar uma nova variável, iremos chamar ela de V2 e vamos colocar a mesma coisa. Entre com o segundo número. Aí temos aí então V1, V2. Com os números já digitados então pelo usuário, agora nós iremos verificar se este número, por exemplo, o primeiro é maior ou o segundo é maior. Como que eu faço isso? Como eu mencionei, primeiro o comandinho, observem que ele ficou de uma cor diferente lá no nosso PyCharm. Vou lá, dou um espacinho e agora eu coloco a minha condição, utilizando os nossos operadores relacionais que nós já vimos em aulas anteriores. Neste exemplo aqui, que é bem simplesinho, eu simplesmente vou colocar, por exemplo, V1, variável 1, ou valor 1, se ele é maior do que V2. Só isso. Aí eu tenho que colocar agora um comandinho que fala o então. Se tal coisa maior que tal coisa, então. Qual é o comandinho do então? É o nosso dois pontos. Esse dois pontos é o que nós colocamos em então. Por que que eu estou frisando muito esse termo do então? Que nas várias linguagens, quase todas, nós colocamos a condicional if, a nossa condição, que no caso seria no nosso exemplo V1 maior que V2, e o comando then, que
é para falar o nosso então. Em Python é muito mais simples, ele simplesmente utiliza lá o 2 pontos. Dou Enter, esse daqui obrigatoriamente eu dou Enter. Observem que ele não veio aqui para o começo da linha, e sim ele veio para esse ponto. Como eu já mencionei em vídeos anteriores, o Python ele trabalha da seguinte forma: quando nós iniciamos aí um bloco de informações, um bloco aí de um comando, que no caso o if ele gera um bloco de comandos, ele simplesmente, nas demais linguagens, nós colocamos um comando para iniciar, como por exemplo o if, e lá no final vou ter um endif. Porém, isso não existe no Python. Neste caso aqui, como é que ele sabe quando iniciou um bloco de informação, no nosso caso aqui um bloco de condição, e quando ele terminou? Com esse espaço aqui. Neste caso, ele vai rodar tudo que estiver nessa linha. Quando eu terminei esse bloco, eu simplesmente volto a digitar nessa linha aqui. Que isso eu estou falando que aquele bloco de informações do if, de condição, terminou, e aí agora eu tenho novos comandos aí, ou novos blocos. Aqui, como é bem simplesinho, nós vamos dar apenas um print, que é para mostrar se a minha condição de cima for verdadeira, ou seja, o meu V1 for maior do que o meu V2, eu vou colocar assim: o primeiro número é maior. Se eu quiser, eu posso até apresentar ele aqui, mas no nosso caso eu só quero falar qual que é o maior e o menor com base no nosso exemplo. E aí eu terminei, porque aqui eu não vou fazer nenhum cálculo, não vou fazer outras entradas, não vou fazer somatória, não vou fazer nada. Aí, neste ponto aqui, eu quero agora fazer o inverso, ou seja, eu quero verificar se o segundo, porque eu já terminei. Eu vou apertar no teclado Backspace, ele vai voltar lá para o comecinho, e aqui eu vou colocar agora a nossa nova condição. Observem que no que eu coloco aqui, ele simplesmente finalizou o bloco de condições de cima, que tinha apenas uma linha, mas poderia ter N linhas, e está iniciando um novo bloco de informações, aí, um bloco de condições, que no nosso segundo exemplo aqui, nossa segunda condição, também vai ter apenas um print, porque o sistema não solicita nada. Aí eu vou colocar lá: o segundo número é maior. Poderia apresentar um número, mas não precisa. Aí eu terminei. Aí eu não tenho nenhuma necessidade de colocar mais nenhuma informação, não tenho necessidade de fazer nenhum cálculo. O nosso sisteminha se encerra por aqui, justamente porque não se tem mais necessidades, que eu só desejo saber qual é o maior dos dois números. E aí eu não escrevo mais nada, simplesmente Ctrl Shift F10, rodei, abriu aqui embaixo. Aí nós temos lá: entre com o primeiro número. Vou colocar o primeiro número sendo menor, 6. Dou Enter. Vou lá: entre com o segundo número. Vou colocar o número 51. Dou Enter e ele simplesmente tem lá, ó: o segundo número é maior. Por quê? 6. 51 é maior. Ele nos deu. Então, o nosso sisteminha aqui mostrou que está funcionando. Como ele funciona? Comando if, nossa condição, coloco aqui agora a condição, a condicional, ou seja, o que eu desejo fazer a verificação. Eu poderia ter N observações aqui. Ele faz esta análise aqui, verifica se o meu valor 1 é maior que o valor 2. Se ele for, então, dois pontos, o que ele vai fazer? Vai somente aqui colocar lá que o primeiro número é maior. Se não for, ou seja, tem mais alguma coisa a fazer? Não, então beleza. Dou o Enter aqui, ele vai pular para a linha aqui respectivamente de baixo, aperto o Backspace no teclado, ele volta para esse ponto aqui, e aí eu volto a digitar o meu programa normalmente.
Aqui, coincidentemente, eu tenho uma segunda condição. Criei essa minha segunda condição e ele fez. Vamos rodar novamente agora o primeiro sendo maior, só para fazer a verificação. Vamos digitar o número 84 no primeiro e o número 3 no segundo. O primeiro número é maior. Poderia apresentar os números se eu tivesse necessidade, usaria aqui o comando .format, coloca assim, o primeiro número que é 84 é maior que o segundo número que é 3. Poderia dar essa frase, mas não tem porquê neste caso aqui. Vamos fazer um outro exemplinho agora, só para entendermos melhor. Vou utilizar esse mesmo arquivinho aqui, que no nosso exemplo eu chamei de testif.py. E aqui eu vou apagar ele. Vamos imaginar agora a seguinte ideia. Eu tenho lá um sistema de garagem ou de seguradora, não sei. E eu quero que o sistema me retorne a seguinte informação quando você está cadastrando lá os dados do carro. Porém, nós iremos pegar apenas a ideia lá do ano do carro. Tá? Imagine que é um banco de dados, fez o cadastro lá no setor X da nossa empresa. E aí a hora que chega lá no sistema de avaliação, ele simplesmente vai nos dar um feedback falando, por exemplo, se o carro é novo ou velho. Vamos definir que a nossa empresa considera carro velhos acima de 5 anos. Vamos gerar esse programinha, vamos chamar aqui, irei chamar de a variável ano fabricação, vou colocar fabricacão sem acento. Ele no nosso caso aqui ele vai ser um int, comando input para que o usuário nos digite lá a informação e vamos entrar com a frase entre com o ano de fabricação. Vou colocar 2 pontinhos, fica mais bonitinho. Temos lá a nossa saída para o usuário, vai aparecer lá na tela do celular dele ou então no seu desktop. Vamos colocar agora aqui a nossa condição. Se eu tenho logo em seguida uma condição, porque eu não tenho mais nada para fazer, então coloco o meu comando if e eu faço a seguinte verificação. Olha como que ele é simplesinho. Ano fabricação for, se o ano de fabricação for menor do que, aí aqui eu posso pôr uma expressão ou então já posso jogar o número. Como nós definimos o valor lá de 5 anos, estamos em 2020, vou definir então que todo e qualquer carro menor que 2015, vamos colocar 2015 aqui também no bolo, todo e qualquer carro menor que 2015 nós iremos considerar como sendo um carro velho. Temos lá o 2 pontos para definir o então, dou enter, ele joga para a linha de baixo, aí nós vamos continuar então. Como não tem nenhum cálculo, não tem nada, é somente um print para jogar lá para o usuário para saber que o carro é novo ou velho. Colocamos lá, o carro é velho, por exemplo. Vamos dar um enter, não tenho mais nenhum cálculo, não tenho mais nada para ser realizado, então vamos backspace para voltar lá. Iremos fazer agora uma nova condicional, tá lá, ano fabricação, for maior igual, observe que agora eu utilizei o igual. Por que que eu utilizei o igual? Para que o 2015 também entre nesse bolo aqui. Aí aqui temos então o 2015 acima, vai ser considerado um carro novo. Iremos então dar o nosso print e vou escrever aqui, o carro é novo. Somente isso daí, não tem mais nada, não tem cálculo, não tem nada. Eu poderia gerar cálculos aqui para se gerar o valor
por exemplo, da franquia ou então o valor do seguro com base no ano do carro. Toda aquela historinha que quem já fez seguro de carro sabe que com base no ano, modelo, tudo aquilo ali gera um valor. E isso é uma condicional que o sistema da seguradora tem. Então eu tenho uma condição que se o carro for do ano tal até o ano tal, se o carro for esportivo ou for familiar ou for de serviço, tal coisa. Se o carro já teve tal coisa, tal valor. Se não teve tal coisa, tal valor. Se o usuário, ou seja, o dono do carro já utilizou a franquia alguma vez, ou seja, já teve algum sinistro, então é outro valor. Se não, dá o desconto. Observa o tanto de Cs que eu tenho para definir o valor lá de uma apólice de seguro lá de um carro. Neste exemplo, eu poderia aí estar gerando vários Cs. Como aqui é bem simplesinho, para nós conseguirmos entender a lógica, vamos bem devagarzinho, só relembrando, comandinho, condição, dois pontos para definir que terminou a nossa condição, que aqui é o nosso então, todos os comandos que eu preciso ser executados quando esta condição é verdadeira. Terminou backspace do teclado para voltar aqui para o começo e continuamos o nosso programa, que coincidentemente aqui é uma nova condição. Vamos rodar. Ctrl Shift F10, entre com o ano do carro. Vou colocar aqui, por exemplo, 2019. Aí ele apareceu lá. Opa, o carro é novo. Novamente, Ctrl Shift F10. Entre com a fabricação, 2013. O carro é velho. Observem então que o sisteminha aí funcionou 100%. A informação entra, depois que nós digitamos, aí ele vai para a próxima linha. Ano de fabricação é menor do que 2015? Opa, é 2013, então é. Ele vai printar, o carro é velho, aí ele pula para a próxima linha. O ano é maior ou igual a 2015? Não, ele simplesmente não executa, ele nem lê essa linha, ele simplesmente procura aqui para baixo se existe um novo comando fora da nossa condicional. Como sendo que não existe mais nada, ele simplesmente vai lá, finaliza o processo, igual deu a mensagem aqui, que ele retornou o código 0 de finalização. Isto é a metodologia como nós trabalhamos aí dentro desse nosso sisteminha. Vamos analisar agora. Vamos dificultar mais um pouquinho. Vamos fazer alguns cálculos aí bem mais simplesinhos. Para não ficar tão básico, vamos dificultar um pouco o enunciado também. Vamos imaginar que nós estamos desenvolvendo um sistema de imposto de renda, que todo brasileiro ama pagar imposto. Obviamente vamos fazer um sisteminha aqui para simular o imposto de renda tão amado pelos brasileiros. Vamos fazer a seguinte suposição. Vamos imaginar o seguinte, deixa eu pensar aqui. Vamos imaginar que até R$ 1.000 não se paga imposto. Obviamente nós sabemos que no Brasil o valor é bem mais, tá? É só para título de exemplificação. Até R$ 1.000 o cara é isento, não paga imposto. Se ele for de 1.000 a 3.000, ele paga 20% de imposto. Se for superior a R$ 3.000, ele vai pagar aí o valor de 35% de imposto. Só a título de exemplificação, eu joguei valores aleatórios. Não é a realidade aí do nosso país. Vou apagar aqui, novamente, vou reutilizar o mesmo código, só a título mesmo de exemplificação. Primeira coisa que eu devo fazer, então, é solicitar que o usuário entre com essas informações para nós, né? Qual é o seu salário? Vou colocar aqui a variável salário mesmo, vamos chamar assim. Essa aqui não é int, ela é float, porque ela pode conter centavos e o seu cálculo final pode
conter aí ponto flutuante, que é aquela de porcentagem. Então, float input, para solicitar que o usuário digite, entre com o seu salário. Opa. Entre com o seu salário. Pô, 2 pontinhos, fica mais bonitinho. Bom, como o usuário já entrou o seu salário, como é que funciona a nossa condição? Para ele ficar um pouquinho mais complexo. Se a pessoa, então, ela ganha mais do que 3.000, eu tenho aqueles 1.000 que quem ganha até 1.000, ele não vai pagar o imposto. Ele só vai pagar o imposto se ele ganhar mais de 1.000. O que acontece? Então eu tenho que descontar, que isso é o incentivo que o governo dá, uma isenção de R$1.000 no seu salário. Se ele ganha, por exemplo, 5.000, então ele vai pagar imposto em cima de 4.000 e não em cima de 5.000. Por quê? Porque 1.000 é a isenção, ou seja, a molezinha que o governo dá para você se sentir feliz em pagar o imposto com um descontinho maior lá. Vamos então criar aqui uma variável que nós vamos utilizar ela para se fazer as análises, se o cara ganha mais, menos, descontar os 1.000 ou não, porque se ele ganha dentro de duas faixas, por exemplo, se ele ganha 5.000, eu vou pagar o imposto. Concordo que no nosso enunciado falava de 3.000 para cima, ele vai pagar o valor de 35%. Se ele ganha de 1.000 a 3.000, 20%. Menos de 1.000 até 1.000, zero, isento. Desses 5.000, eu vou fazer o quê? Eu vou ter então que descontar o percentual dos 1.000, que é isento. E aí eu vou ter que fazer também o seguinte, de 1.000 a 3.000, ele vai pagar 20%, que seria o teto desse valor de 3.000. Então eu vou pagar o teto disso, e o que passar de 3.000, no nosso exemplo de 5.000, descontei 1.000, ficou 4.000, então nesses 1.000 eu irei pagar 35%, que no caso daria R$350. Aí eu tenho que fazer todo esse cálculo, que ele é bem maior. Vamos analisar isso então. Vou criar uma variável, que eu vou chamar ela de base, que é aonde eu irei armazenar qual é o valor, por exemplo, que nós estamos analisando naquele momento, que eu irei chamar de salário. Vou chamar um outro aqui, que irei chamar de imposto. Vou inicializar ele com valor 0, vou passar o valor 0 para ele, que o nosso imposto, então, nós não estamos pagando nada. Por que eu criei esse imposto aqui? É o que nós chamamos de acumulador. Por quê? Eu vou ter a necessidade, se a pessoa ganha mais de R$3.000, de gerar dois cálculos. Um cálculo de 1.000 a 3.000, que irei gerar 20%, e terei um novo cálculo que vai ser acima de 3.000. Então são dois impostos diferentes, dois cálculos diferentes que eu estarei armazenando lá dentro de uma variável. Isso é o que nós chamamos de acumulador, e eu vou chamar esse acumulador de imposto. Com essas duas variáveis aí bem estabelecidas, nós vamos agora encarar ela da seguinte forma. Vamos criar o nosso if, que é para fazer a verificação. Vamos colocar a nossa condição. Vou colocar aqui, primeiro, se ele ganha, vou chamar aqui o nosso base, se ele for maior do que 3.000. Ou seja, tudo que ele ganha acima de 3.000, nós iremos tributá-lo em 35%. Vamos agora aqui, abrir a nossa variável imposto, que é o nosso acumulador, e vou colocá-lo aqui, imposto igual imposto, ou seja, o valor dele eu quero atribuir novamente ele, porque se eu já tivesse um valor anterior, R$100 lá para cima, por exemplo, ele iria acrescentar. E vou continuar o meu cálculo, que é imposto mais.
Aí nós vamos agora fazer o que? Vou abrir aqui 2 parênteses. Nós vamos pegar a nossa base, que é o que está armazenado o nosso salário. Por isso que eu criei essa variável. Base. E vou tirar dessa base os 3.000. Por quê? De 1.000 a 3.000, eu irei pagar um valor diferente. Então, eu vou descontar os 3.000, porque vai sobrar 3.000 aqui dentro dessa nossa variável aqui. E aí, nós vamos calcular aqui. Então, eu pego tudo isso daí. O que sobrou de 3.000, no nosso caso, se eu peguei lá os nossos 5.000, descontei os 3.000, só vou trabalhar em cima dos 2.000. Vamos gerar aqui o nosso cálculo do imposto em cima disso daí. Como eu já ensinei no vídeo anterior, como é que eu calculo o percentual? 35% em cima desse valor, nada mais é do que 0,35. Ou seja, de 5.000 ele vai gerar 35% desse valor aqui. Ele vai simplesmente descontar aí os 3.000, ficou 2.000, que vai me dar o valor aí, nesse exemplo, de 700. Terminou isso aí? Terminou. O que eu faço agora? Concorda que me sobrou 3.000 que eu não tributei? Por que eu não tributei esse 3.000? Que está aqui, ó. Eu vou pegar agora o meu base, que é onde está armazenado o meu salário, por isso que ele está lá em cima, e vou atribuir ele ao valor total, que é os 3.000 que eu ainda não tributei. Observe que está dentro do mesmo bloco de condição. O que eu irei fazer agora? Criar, então, uma nova condição. Vou lá, backspace. Vou mostrar aqui um negocinho que vai acontecer aqui, fica bem fácil em identificar início e término de bloco. Cria minha segunda condição. Se o meu, observe, já rodou lá em cima lá, se ele for maior que 3.000. Ele só vai rodar aqui agora se minha base for maior que 1.000. Então, observe, até 1.000 não é tributado, porque eu coloquei maior. Aí você fala, mas 5.000 vai entrar aqui. Não, mas já não é mais 5.000. Por quê? Porque a minha base aqui, eu coloquei o que sobrou do que foi tributado. Então, aqui já é 3.000, observem. E ele vai rodar esse cara aqui. Aí, 2 pontos. Então, a nossa base é 3.000 nesse exemplo aqui. O que nós vamos fazer? A fórmula é exatamente igual. Agora vocês vão entender o que é o nosso acumulador. Coloco lá minha variável imposto, igual. Imposto, novamente, observem. Aqui dentro, no nosso exemplo, sobrou 700. Foi o valor que foi armazenado aqui dentro. Então, esta variável está armazenado o valor 700 dentro. Quando eu abro ela aqui novamente, porque a nossa base passou a valer 3.000, então ela vai entrar dentro dessa condição, então aqui o meu imposto já é 700, ele já está aqui com 700. Então ele vai ficar imposto mais. E aí eu faço agora o nosso novo cálculo aí. Que eu vou abrir aqui então, o cálculo é exatamente igual, o de cima lá vai mudar pouquinha coisa. É o nosso base, menos 1.000. Por que menos 1.000? Porque eu tenho aquele desconto lá de R$1.000. Quem ganha de 1.000 a 3.000 tem um desconto lá de R$1.000. Vou pegar então aqui, vou multiplicar por 0,20. Então, em cima daqueles 3.000, ele vai pegar 20%, que vai dar 600, que é o que ele vai calcular. Porém, como eu descontei 1.000, ele vai me sobrar 2.000. E aí nesse exemplo, aí nós vamos pagar apenas desses 3.000, nós iremos pagar apenas 400. Com o valor lá de cima, ele vai dar lá o valor de 1.100. E posso agora aqui, ó, tem o imposto acima de 3.000, fiz o imposto de 1.000. Aí agora nós podemos, se desejar for, dar a mensagem do imposto a pagar, ou então dar a mensagem que a pessoa não vai pagar porque o seu salário é muito pouco. Vamos colocar aqui, ó, se
vamos chamar aqui base for, se base for menor, se base for menor ou igual a 1000, então posso dar uma mensagem aqui informando ao usuário que ele não vai pagar imposto. Só vou dar um print, vou chamar você é isento do Imposto de Renda Federal, IRF, vou colocar só a abreviação, Imposto de Renda Federal. No caso, se ele ganha até 1000. E nós vamos colocar aqui agora uma frase lá do que ele vai pagar. Então vamos colocar lá o nosso print. Vou abrir aqui uma frase. Vamos colocar lá para o salário. Vamos escrever aqui para o salário de X reais. Aquela nossa ideia lá bonitinha. O imposto a pagar será de, vamos colocar, como lá em cima nós estamos trabalhando com percentual, pode gerar mais de uma casa. Então, vamos colocar lá o símbolo lá, 2 pontos, aí nós colocamos lá 0.2F, que eu desejo 2 casas decimais. Para o salário de X reais, o imposto a pagar será de X reais. Vamos colocar aqui o símbolo de reais que eu não coloquei. Nós vamos pegar aqui, colocar o nosso ponto, format, e vamos colocar as variáveis da forma como está. Tá vendo por que eu não usei a variável salário? Porque eu vou utilizar ela aqui agora para escrever, e se eu tivesse usado elas nos cálculos, eu não teria mais aquele valor inicial que o usuário digitou. Por isso que eu criei uma nova variável, que eu chamei de base, seria a nossa base de cálculo, e utilizei aqui. Neste exemplo, coloco lá então o nosso salário, vírgula, e o nosso imposto, que é o imposto devido. Aqui o que eu queria falar, como que é que você identifica quando iniciou e terminou um bloco. Tem duas formas. A primeira, verificar tudo que está na mesma linha daquele bloco de condição. No nosso exemplo do if só tem 2. E o segundo, mais fácil, é isso aqui, ó. Observem. Eu tenho aqui um menos e um menos aqui, um símbolo. Se eu tivesse 10 linhas, ia estar esse cara até a 10ª linha. Que isso daqui é o que indica aonde começou e aonde terminou. E eu posso, num programa grande lá, com 200, 300, 400 linhas, se eu clico aqui, ó, ele fecha. Observe que ele mostrou que tem um mais e tem reticência aqui, mostrando que existe um monte de outras linhas aqui, que é para facilitar quando eu tenho um volume muito grande lá de variáveis. Então eu clico aqui, ele vai abrir e vai mostrar para nós o que tem lá dentro desse bloco de condição. Vamos rodar agora o nosso sistema, Ctrl Shift F10, entre com o salário. Primeiro eu vou colocar um valor menos de R$1.000. Obviamente que essa frase não vai ficar legalzinha para esse cara, tá? Mas vamos colocar aqui, só a título de teste, 500. Tá lá, você é isento do imposto de renda. Para o salário de R$500, o imposto a pagar será de 0. Ou seja, ele não vai pagar nada. Observem, ó, que aqui o 500 ficou só com um pontinho. Por quê? Eu não digitei nenhuma casa decimal. Como ele transformou em float, então ele coloca no mínimo uma casa decimal. Aqui ele apareceu 2. Por quê? Porque eu defini aqui com esse comandinho. 2.0.2f, ou seja, 2 casas decimais do float. Então ele vai colocar. Se não tem nada, ele acrescenta 0. Se tivesse alguma coisa, ele colocaria os números. Vamos colocar agora um valor. Ctrl Shift. Vamos colocar o valor de 2.000 para ficar fácil o nosso cálculo. Observem, no valor de 2.000, o que ele faz? Ele vai descontar 1.000, que nós temos aqui de incentivo do governo. Ele vai descontar 1.000 e desses 1.000 que ele descontou, ele vai gerar o nosso cálculo. Ou seja, vai me sobrar 1.000. 20% de 1.000, para o salário de 2.000, o imposto a pagar será de 200.
Porque, como ele descontou 1.000, sobrou 1.000, ele vai fazer 20% em cima de 1.000, que ele vai me dar então o valor de R$200 a se pagar. Vamos rodar uma terceira vez agora com aquela ideia do valor lá de 5.000. Lembrando, o de 5.000, o que ele vai fazer? Ele vai descontar os 3.000 e vai pegar 2.000 e gerar 0,35 em cima dos 2.000. Depois dos 3.000 que sobrou, ele vai descontar os 1.000, que é o que nós temos de incentivo do governo, e vai calcular 20% em cima dos 2.000. Que ele vai dar o total aqui, na primeira casa aqui, como ele vai calcular em cima de 2.000, então vai me dar o valor de 700. E dos 2.000 que aqui embaixo vai me dar 400, então tem que dar 1.100. Vamos ver se deu certo. Para o salário de 500, o imposto a pagar será de 1.100. Rodou certinho, bonitinho, 100%. Vamos aqui só fazer um testezinho, colocar números fracionários só para ver. Digamos que o salário é 2.135,65. Digamos que esse seja o salário. Vou dar o Enter. Observem, 2.135, o imposto será de 227,13. Somente duas casas decimais. Se deu mais de duas casas, para nós não importa, o sistema é indiferente, ele simplesmente vai rodar 100% e vai mostrar para nós apenas duas casas. Vamos fazer uma análise bem rápida aqui em cima, observando as linhas. Todos os programas, quando eu for rodar, a linha 1, 3 e 4 sempre vão rodar. Se eu coloquei o valor de 1.000, qual linha que ele vai rodar? A 6, 7, 8, 9, 10, ele não vai rodar. Da 6 a 10, ele simplesmente pula, e aí ele vai rodar a linha 11, 12 e 13, com valor até 1.000. Se eu coloco um valor, por exemplo, de 1.500, ele vai rodar então todas as linhas aqui. 6 e 7 e 8 ele pula, porque não entra nessa condição, porque é um valor inferior a 3.000. Aí ele vai executar a linha 9, 10, 11 e 12 ele pula, porque não satisfez a condição, porque não é menor ou igual a 1.000. E aí ele simplesmente vem para esse cara aqui, que todos vão rodar a linha 13, tá? Todos. Por quê? Porque está fora da minha condição. Então, todos vão executar, vai ser a minha última linha do código. Se eu coloco um valor acima de 3.000, então ele vai rodar todas, aí a 6, 7, 8 e a 13. Ele pula lá para 13. 9, 10, 11 e 12, ele não irá executar, justamente porque não satisfaz a condição, porque o valor é maior do que 5.000. Só que daí, aqui ó, o 5.000, o que ele faz? Como nós usamos essa estratégia aqui, porque o enunciado tinha essa daqui, então ele vai rodar o 6, 7, 8. Na linha 8, observem, ele mudou a minha base para 3.000, ou seja, ele irá executar a 9 e a 10, porque é maior do que 1.000, satisfaz, então ele vai rodar aqui. E a 11 e a 12 ele não irá rodar nesse nosso enunciado. E aí, muito simples, muito facinho, não tem segredo algum. Vamos melhorar um pouco esse nosso sistema. Se nós voltarmos para aquela ideia, vou fechar isso aqui, tá? Vou reiniciar aí o nosso sisteminha, vou apagar isso daqui. Vamos imaginar que nesse momento aqui, nós vamos voltar para aquele primeiro exemplo lá do carro novo e do carro velho. Observem como que ficou esquisito lá. Vamos chamar aqui ano fabricacão. Ele é igual o inteiro input entre com o ano de fabricação do carro. Vou pegar esse exemplo que ele ficou bem simplesinho, ele ficou fácil da gente entender. Como que estava feito isso aqui? Eu só fazia um if se ano fabricação for
tava assim, né? Menor do que 2015, então ele dava um print e nós colocaríamos aqui o carro é velho. Essa daqui era a frase que ele aparecia. Senão ele iria fazer o que? Iria nos dar uma outra frase lá, que seria o que? Se ano fabricação maior igual a 2015, então daria-nos um print lá, que era o carro é novo. Aí nós rodávamos lá, observem que ele tinha lá, colocaria lá um ano qualquer, dava lá, o carro é velho. Observe aqui o seguinte, concorda que um é o contrário do outro? Ou seja, ou esse vai rodar. Não existe um número que eu coloque aqui que não irá se encaixar nesse ou nesse. Um é o inverso do outro. Se for maior que 2015 ou igual, vai rodar esse cara. Se o número for menor, vai rodar esse cara. Então, um é o inverso do outro. Quando eu tenho um inverso do outro, em vez de eu fazer uma nova condição, o que eu faço? Eu simplesmente utilizo o comando senão. Só que esse comando senão aqui chama else. Coloco lá else, dois pontos para falar senão, então faça tal coisa. Observem agora, ó, eu apaguei o maior igual a 2015. Neste caso, vou rodar aqui, vou colocar um aqui, por exemplo, 2018. Olha lá, ele rodou, ó, o carro é novo. Quando eu tenho a necessidade de fazer o inverso do de cima, é o comando else. Então ele vai pegar um e vai fazer o inverso do outro. Este é o comandinho que nós utilizamos aí quando eu tenho a necessidade de fazer um inverso do outro. É extremamente comum nós utilizarmos essa ideia dentro do nosso Python, aí dentro dos nossos programas. É extremamente comum usar o se não. Se fizer tal coisa, faça isso. Se não, faça isso. Olha que legal. Nós conseguimos, então, gerar agora uma infinidade de programas utilizando só o if e o else. Nos exemplos anteriores que nós utilizamos, eu poderia ter utilizado todos eles aí. Se tal coisa, faça isso. Se não, faça aquilo. Aqui nosso primeiro exemplo lá do maior menor. Eu poderia colocar lá, se V1 for maior do que V2, coloque V1 maior do que V2. O primeiro era maior número. Se não, ou seja, else, senão o segundo número era maior. Simplesmente isso daqui não precisaria escrever duas condições. Neste caso, if, else, resolve. Vamos ficar por aí. Nós vamos ter depois um vídeo que nós vamos trabalhar com novos comandos e com estruturas alinhadas, porque eu posso ter uma condição dentro da condição. Exemplo, vamos imaginar que dentro lá de uma empresa a pessoa deseja comprar parcelado, um cliente nosso. Então ele vai colocar lá, se eu pagar, se o cliente escolher o pagamento parcelado, abra a opção até 3, se o valor for tal, até tanto. Ou seja, eu coloquei uma condição dentro da condição. Ele escolheu a vista ou a prazo. Ele já escolheu a prazo, então já foi um if. Aí ele vai ter a necessidade, então, de fazer uma nova escolha, que vai ser quantas parcelas? Até 3 sem juro? De 4 a 6 com juro de X ao mês? De 7 a 10 com X juros ao mês? Observem que eu tenho aí várias condições. Isso é o que nós chamamos de estruturas alinhadas, que é o que nós vamos estar vendo aí no nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau!